Olá, turma D, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Hoje a gente vai falar sobre os meios de comunicação. Vamos falar também sobre o processo de evolução do telefone. Como é que ele chegou até os dias atuais que a gente conhece hoje o telefone? Vamos lá então? Primeiro, o que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são nada mais, nada menos que meios que o ser humano utiliza-se para se comunicar. Então, eu tenho diversos meios que eu consigo me comunicar. Eu consigo me comunicar através de vídeo, através de chamada de voz, no caso o telefone, através de rádio, através de jornais, revistas, através do quê? Da escrita. Então, o ser humano tem várias maneiras de se comunicar. E os meios de comunicação são meios que propiciam essa comunicação. Então, o telefone, o rádio, a televisão, o computador, o jornal, a carta, a revista, todos são meios que de eu me comunicar. São meios de comunicação. Então, os meios de comunicação são meios que o ser humano utiliza-se para comunicar-se. Nada mais que isso. Mas a gente vai falar de um meio de comunicação hoje específico, que é o telefone. O telefone surge por volta de 1870, inventado pelo senhor Alexander Graham Bell. O senhor Alexander Graham Bell, por volta de 1870, realizou a primeira chamada de voz via rádio, ou melhor, via telefone. Então, através de ondas, ele conseguiu fazer essa transmissão de voz. Então, ele transmitiu uma voz através de ondas magnéticas, o popular telefone que a gente conhece hoje. Percebe que ele é de maneira bem rústica ainda e começa, então, a história do telefone a partir de 1870. Esse aqui é um dos modelos que começam a se popularizar a partir de 1890, mais ou menos. 1880 e 1890 ele começa a se popularizar. Percebe que ele parece um castiçal, todo de metal, bem rústico ainda. Como que eles faziam ligação? Eles ligavam a manivela que tem nele e ele ligava a telefonista. A telefonista completava essa ligação, então, de maneira bem demorada ainda. Não era hoje como a gente tem a ligação de maneira direta através dos números telefônicos. Nessa época não tinha número telefônico. Quem completava a ligação era a telefonista. Logo depois, então, começam a surgir os números telefônicos e começam a surgir os aparelhos um pouco mais modernos. Mas percebe que esse modelo, apesar de ser mais moderno, menor, mais leve, ele ainda não tem teclas. Como a gente conhece hoje, ele não tem teclas ainda, ele tem apenas uma manivela que você vai girar e codificar ele através dos números telefônicos que surgiram. Bacana, não é? Logo depois, esses telefones começam a ganhar cores diferentes e tamanhos diferentes, em uma tentativa de popularizar esses aparelhos mundo afora. E a gente pode dizer que essa tentativa deu certo, né? Esse aqui é um dos modelos flip que eles falam, que ele ficava fechadinho e quando você atendia ele, você abria ele. Percebe que ele ainda não tem teclas. Logo depois, por volta de 1970, começam a surgir os primeiros aparelhos que têm o quê? Teclas. Os anteriores tinham números, mas ainda não tinham teclas. Agora não, agora eu tenho teclas. Então eu tenho já teclas. Depois começam a surgir os aparelhos viva voz, até a gente chegar nos nossos aparelhos sem fio. Esse aqui é um aparelho sem fio por volta dos anos 70, 80. Então surgem os aparelhos o quê? Sem fio. Apesar de serem grandes ainda e com não com a tecnologia que a gente tem hoje, mas já surgem esses aparelhos. Então, aqui eu tenho os aparelhos atuais. A gente tem todo um processo de evolução até chegar nesses aparelhos de hoje. Eles não têm números, depois vêm as teclas, os números, e começam a chegar nos aparelhos que a gente tem hoje. Mas aí a gente se pergunta, mas professor, e quem não tinha telefone em casa? Como é que fazia para fazer ligação? Simples, eles utilizavam o quê? Os telefones públicos. Esse aqui é um modelo de telefone público dos anos 70. Ele funcionava, 70 não, dos anos 80, perdão. Eles funcionavam o quê? A ficha, cada fichinha dessa aí te dava uma certa quantidade de ligação. Então esses aparelhos eram o quê?
públicos e ficavam espalhados pelas ruas, em praças, em pontos de comércio e assim por diante, locais de fácil acesso. Eis aqui uma foto do Rio de Janeiro do ano de 1981, que tem as pessoas utilizando o telefone, fazendo filas, formando filas para fazer ligações em praça pública. Percebe a fila e pessoas aguardando a vez de fazer a ligação. Bastante interessante, né? Diferente do que a gente vê hoje, totalmente. Só que esse telefone público ele também passa por um processo de modernização e ele chega até os telefones, deixa as fichas de lado e começam a utilizar o quê? Cartões telefônicos. Então ele começa a utilizar um cartão magnético que também te dava uma certa autonomia de ligação, um certo tempo para você realizar ligações com ele. Então ele passa por um processo de transformação até chegar nos dias de hoje. Com a popularização dos aparelhos celulares, então as pessoas deixaram de utilizar esses aparelhos, o que causou o quê? A não utilização mais dos telefones públicos. Dificilmente você vai ver esses telefones públicos nas ruas, como a gente via na década de 90, década de 80. Dificilmente você vai ver, você vai encontrar eles geralmente em hospitais, próximo a delegacias, ou na escola, por exemplo, na escola Eunice Weaver, você tem um aparelho desse do lado da secretaria, então dificilmente você vai encontrar eles nas ruas. Então, por quê? Porque hoje em dia não há mais necessidade desses aparelhos, já que o aparelho celular é tão popular no mundo hoje. Gostaram da nossa aula de hoje? Vamos para a nossa atividadezinha, então? Hoje eu trouxe uma atividade bem legal para vocês. Como a gente percebeu, o telefone tem um papel fundamental no processo de comunicação do ser humano, certo? Então, é uma ferramenta importantíssima em nossa vida. Pensa que se não tivesse o celular, se não tivesse como a gente fazer ligações hoje, seria um pouco complicado, não é? Então, pega seu caderno, pega a disciplina de tecnologias digitais, faça margem, um cabeçalho. Quem não tem um modelo ainda, esse é o modelo de cabeçalho que a gente utiliza na escola no Weaver. E vamos para a atividade então. A número 1, você vai me responder, o que são meios de comunicação? De acordo com a nossa aula de hoje, o que são meios de comunicação? E a questão número 2, quem inventou o telefone? Vamos ver se você prestou atenção na nossa aula mesmo. Se não, não tem nada não. É só voltar no começo da nossa aula e reassistir essa aula de novo. E a número 3, que é muito simples, você vai observar as imagens dos meios de comunicação abaixo e depois faça desenhos, desenhe esses aparelhos, os 3 modelos mais utilizados dos meios de comunicação. Qual meio de comunicação você mais utiliza? Quais são os 3 que você mais utiliza? Conta para mim então, desenhe ele para mim e não se esqueça de colorir sua obra de arte. Uma obra de arte precisa ser bem colorida para ficar bem bonito, certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Basta mandar uma mensagem que estarei respondendo vocês, viu? Tchau, tchau.